Olá, meus amores! Estamos Oi. chegando à sua segunda-feira à tarde. É com a gente aqui no Entre Família, né, meninos? Que prazer, verdade. Bom estar com você mais uma vez aqui na telinha da TV Novo Tempo. Começando mais uma semana. Pastor Robson Aleixo, sempre assuntos tão importantes a gente conversa aqui, né? Muito boa tarde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é tímido? Olha, eu sou. É uma questão que eu ainda estou nessa luta, né? Eu sou mais introspectivo, aí tento, né? Fico nessa luta para tentar me desvencilhar um pouco dessa timidez, ser um pouquinho mais fechado. É mesmo. Uma luta. Eu sou intimidado, né, na verdade. Boa! É sobre timidez que nós vamos falar hoje e queremos especialmente trabalhar com você que timidez não é uma característica de vamos ver nela só prejuízos. Ai, que horror, sou uma pessoa tímida. Tem algo além disso, é característica que cada um de nós primeiro precisa aceitar. Vamos falar disso, aprender sobre isso. Nossa especialista de hoje, a psicóloga Patrícia Porto, está aqui com a gente. Fabrícia Porto, meu amor, seja bem-vinda. Com esse sorriso, desconfio eu, meninos, que ali é meio timidez zero. É, né? Não sei, tem impressão, não sei. Mas é uma simpatia sempre aqui no Entre Família. Eu acho que eu não vou perguntar. É melhor não. A gente vai perguntar assim. Melhor não? Não, já tá na cara. Tá na cara. O que mais que nós temos hoje? Pois é, ele, será que é tímido? Não é tímido? Lucas Nascimento, conta pra gente se é tímido, Lucas. Não é. Será? Não é. Não, Se ele sobreviveu a Darleide, tirando com a cara dele todo esse tempo, ele não é, não. Ele é, mas ele se supera. Ele vai ser o exemplo aqui hoje. Escutou, né? Escutou, né? Eu sou tipo, mas tô tranquilo assim. Precisa fazer tal coisa? Eu vou de boa. Faço, vou embora. O desafio, né? O desafio acaba movendo, então vamos embora, vamos superar isso daí. Mas, pessoal, muito boa tarde pra vocês de casa, sempre ligadinho com a gente. Sempre muito bom fazer parte aí da sua tarde. Boa tarde pros meus amigos também. Boa tarde. Muito bom o tema de hoje, falar um pouco sobre Legal, isso, se né? ligar com essa questão aí. Tem boas dicas pra você, viu? E também tem hashtag no programa de hoje. Deixa eu falar um pouquinho, tem um pessoal que geralmente está viajou, percebe uma mudança no mar. Pois é, uma pesquisa realizada para falar um pouco sobre o tempo também hoje, pessoal, que mostrou que o mar ele está mais quente. Agora, o que isso acarreta? Tem lá suas consequências sim, mas daqui a pouquinho vou falar sobre isso. Diz que o mar mais quente e tubarão aparece com mais facilidade, né? Ah, é? Eu ouvi dizer que ele gosta de águas mais quentes e tal. E algumas praias até da região sul tem aparecido alguns tubarões. Lá será que tem a ver ou não? Será, Luquinhas, tem a ver ou não? Vamos descobrir, Vou trazer né? isso aqui daqui a Vamos pouco. descobrir, né? Vamos A descobrir. realidade é que nós estamos aqui em Jacareí. Pra que essa preocupação, né? Preocupação é com o jacaré. A possibilidade de eu pegar uma praia essa semana é a mesma de eu ter sido mordido por um tubarão aqui no centro de Jacareí, né? Muito Pra bem. quem vai pra Guararema, fica de boa com isso aí, você não vai Olha só, encontrar. com timidez, sem timidez, com tubarão, sem tubarão, está no ar o seu Entre Família. Nós vamos fazer uma pausa só para dar tempinho de a gente sentar aqui e já esperamos você. Até já! E aí, vamos para aquela pergunta do dia que tem a ver com o nosso tema de hoje, timidez. Será que tem gente ali que se identifica como tímida, né? Eu acho que sim, viu? Às vezes, naquele momento na igreja, alguém chama para poder fazer oração lá na frente. Ai, não me chama. Chama para poder fazer algum comentário, alguma coisa. Não me chama, por favor. Né? Anunciar um hino? Não quero, sou tímido. Tem E aí, gente como que vencer, eu já será? ouvi comentários assim muito duros sobre timidez, em que diz assim, a pessoa tímida pensa que ela é o umbigo do mundo. Tá todo mundo olhando para, ai, gente, tem dó, tem piedade do menino. E a pergunta do dia qual é, Abinal? A pergunta é a seguinte, ó. Você se considera uma pessoa tímida? Se considera ou não uma pessoa tímida? Não, eu sou mais extrovertido, tal, mais comunicativo. Mas se bem que comunicativo, nós somos comunicativos, mas eu me considero um pouco tímido, viu? Então, às vezes, comunicativo, será que quer dizer que não é tímido? Vamos perguntar Vamos tudo perguntar isso? tudo isso também? É hora de a gente descobrir tudo isso. Verdade. Então, manda pra gente sua participação aqui, se você é uma pessoa tímida ou não. Será que tem como mandar foto? Mas ele tá numa curiosidade de saber diretora de já você, falou, ele quer até foto. Não dá para mandar Manda foto. Como seria uma foto Não, revelando... apresentando um trabalho na faculdade ou na igreja. Ó, aqui, ó, venci a timidez, ó, eu lá na frente. Eu acho que fazendo tá discurso valendo. e Vamos pedir tal. foto? Brincadeira, a produção fica louca. Mas, gente, manda aí a sua interação pra gente aqui, tá bom? O nosso WhatsApp tá aparecendo aí na tela, é o 12983150249. Ou abre a câmera do celular, aproxima pro QR Code que tá aqui no cantinho, esse quadradinho com um monte de rabisquinho, tá vendo? Então, aproxima a câmera ali
E aí pronto, já vai aparecer um link que apertou, vai entrar no nosso WhatsApp e manda a sua mensagem de interação pra gente, tá bom? Yes. O que mais? A minha pergunta do dia é se alguém acredita, alguém em algum lugar do cosmos acredita quando vocês dois falam que são tímidos. Entendeu? Tudo bem. Pode ser que vocês sejam, mas... Hoje é dia que a diretora vai dizer assim, sejam sinceros. Ficou Eu vou meio falar difícil para mim como entender é a um minha Abinal luta, tímido, como eu vou entendeu? vencendo a cada dia. Talvez pode ajudar alguém que está do outro lado, viu? E vou até pedir algumas dicas a mais aqui para a Fabrícia Para você também. vencer sua timidez. Um pouquinho mais. Olha, o que eu entendi a posso Darlene dizer também. de mim, eu vou dizer só quando a Fabrícia sentar aqui no sofá para ela me ajudar. Pronto. O hashtag de hoje traz a possibilidade de o mar aquecer no Círculo Polar Ártico assim que a gente constatar que a Darlene e o Abinal são tímidos. É o mesmo fenômeno que vai acontecer. Mas depois da vinheta, a gente vê o que de fato é real e está acontecendo com o hashtag. Tá ali, ó. Tá ali. Gostei da comparação. Será que vai dar certo? Será que vai rolar? Vai, você vai trazer duas notícias. Vou ter duas notícias. O tubarão no Ártico e o Abinal tímido. Qual vai dar mais ibope? A do tubarão ou a do Abinal? Olha, Abinal, deixa eu jogar uma perguntinha pra você, porque é o seguinte. A gente tava tendo camarim, escutei o Abinal falou, poxa, é praia, falando sobre... Você é praieiro. Já vi que é praieiro, né? Curto, gosto de montão, viu? Gosto de praia. O que mais? Quer ver Agora- com uma prancha? Não, mas agora só daquela de long, hein? Pra ir só no embalo da onda. Mas aí que tá, Abinal. Você encarar aquela praia mais gelada, você é do sul, né? Pegar pra lá e você encarava, ia de boa, entrava ou fugia? Como é que era? É friozinho lá. É friozinho, é friozinho. Não, mas tem algumas épocas ali que a água tá gostando. Não sei se é porque a gente cresceu lá e se acostumou, né? Com a água um pouquinho mais fria. Mas, não, água muito fria eu não curto muito não, cara. Eu sou sincero, viu? Tem que estar aquele climazinho gostoso para poder entrar legal. Vocês dois encaram aí? Não, pra mim, as ali praias de São Paulo no já são máximo, frias. só o pé e já era. Não, eu sei encaro. Eu fico o dia inteiro dentro da água. Eu Mas sei essa que eu prefiro praia no mais Espírito quentinha. Santo é fria, mas assim, seja quente ou seja fria, vocês me perdoem. Eu não gosto de praia, gosto de ver. Ai, como ela é É o linda. clima, né? Mas não. Melhor água doce, Aquela água um alter salgada do chão, grudando com a areia. lençóis maranhenses. Ai, que amor. Me leva. Fica aí a dica, então. Mas eu vim trazer uma notícia que diz respeito até com relação a isso. Porque é o seguinte, ó. O tempo, já falamos um pouco sobre isso, né? Este verão, ele está tendo como o do mar mais quente já registrado no Brasil. O Atlântico Sul, ele nunca esteve com as temperaturas tão altas, de água tão elevada desde que começou as suas medições. Isso segundo especialistas. E que esse cenário ele vai permanecer ali mais ou menos até abril. Essa elevação ela foi confirmada pelo Serviço de Mudanças Climáticas, que é uma agência europeia do clima, sendo que uma das razões para que o janeiro de 2024, agora o comecinho, tenha sido tão quente. A gente já veio falando sobre isso desde o ano passado, só que, claro, isso acaba gerando alguns problemas. Mais água evaporando, e o que eles falam sobre isso é condições de temporais para durante os próximos meses. Tem uma condição, a gente já falou, o El Niño não é um nome tão estranho para a gente escutar bastante falar sobre isso. E ele vai perder, ele vai sair de cena e vai entrar um outro fenômeno chamado Laninha, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Que ele vem trazendo um pouco mais de chuva por conta disso. Mas esse estudo, eles dizendo sobre isso, também fortalecendo o nível de chuva a mais, o nível de temporal, aqueles temporais de fim de tarde, você não estava esperando, saiu de casa tranquilo, saiu com blusa, esquentou, fora do normal, chegou fim de tarde, aquela chuva forte. Às vezes cai uma pancada de chuva e que ela pode deslizamento, ela acaba ocasionando ventania, raios, então a sucessão de problemas. Então, um dos estudos relacionados fala um pouco sobre isso. Então, às vezes você vai em alguma praia, você vai perceber que a água não está tão mais gelada assim como já era de costume. Em algum período do ano, você vai começar a perceber uma certa mudança. Mas esse é um estudo e mais à frente, quando eu tiver outras atualizações, eu venho trazer também, falar mais sobre isso. E é impressionante, né? Como 1 grau faz uma diferença na vida de absolutamente todo mundo, né? E a Laninha é a esposa brava do El Niño, né? Exato. E ela vem depois e vem cheia de fúria, né?
A família aí tá complicada, A família né? Ninhos, eles são... Família perigosa. Precisa assistir o Entre Família. Entre Família não, como é Consultório. que é o... Consultório também, né? Consultório Ontem, meteorológico de família. Ontem eu estava em Salvador, na Bahia, na ilha de Itaparica, no acampamento desse período, que a gente chama acampamento de carnaval, e as pessoas estavam prontíssimas para um dia na praia, prontíssimas com a família, programação, esquema. Gente, foi uma chuva, mais uma chuva o dia inteiro. E essa virada de tempo muito brusca, muito rápida também, em lugares que são muito solares e surpreende as pessoas, assim, de uma hora para outra. Mas ainda assim ficamos juntinhos. Um beijo para o pessoal aí da igreja do bairro Nazaré, que está acampada em Itaparica. Beijo. Legal. Nessa época, aquele guarda-chuvinha de bolsa tem que estar presente agora, né? Verdade. Porque você não sabe, sai de casa aquele sol, né? Aquele dia bonito. Inclusive, até às vezes a gente olha ali na previsão do tempo, no celular, não vai chover. De repente, né? Antes dava para confiar, agora não dá mais. Você olha Nesses aí, momentos você tem que confiar na sua mãe. Porque não Aí importa. é que tá. Se a sua mãe falou, Filho, leva o guarda-chuva. leva. Porque Deus vai fazer sua mãe estar certa. Ela falou, pode estar o sol. Ela que vai fazer. Vai chover. Vai chover. E falando em mãe, eu tenho uma notícia que para mim é a mais importante de todas, porque eu estava bastante sobre minha mãe. Ela dava dica ali, falava alguma coisa, tinha que escutar. E quando eu escutava, dava certo. A chuva principalmente, ou então, sabe o casaco que você nunca leva? Vai esfriar. Tenha certeza disso. Mas sobre a notícia mais importante para mim hoje é o seguinte, a minha mãe está completando mais um ano de vida hoje. Que legal. E queria mandar um beijão. Tem uma fotinha aqui, porque é o Qual o nome seguinte, da mãezinha, final de semana... Lucas? Rose. Dona Rose. Um abraço. Pode colocar uma Cadê? fotinha aqui, ó. Ai, que linda. Eu fui pra lá esse final de semana. Que Foi surpresa, viu? É? Eu tinha combinado com ela que ia no próximo final de semana. Só que aí reuniu boa parte da família, a gente correu pra lá. E ela é assim, felizona, gosta de comemorar a vida. Que mãe mais ali, ó, linda. Dona Rose, 60 aninhos. Parabéns, meu amor, parabéns. Que Deus Meu abençoe maior muito a exemplo, você. aprendo muito com ela e sempre muito presente. Então, eu fico muito feliz com mais um ano de mãe. Beijão pra você, que Deus Beijo. continue te abençoando bastante. Muitos anos de vida, viu? Tenho muito o que aprender. Meu maior exemplo, sem dúvidas nenhuma. Já mandei uma mensagem super legal pra você. Daqui a pouco a gente liga de novo, conversa de novo. Não tô por aí, mas a homenagem tá por aqui no hashtag. Então, pra mim, hoje por aqui, é sim a notícia mais Mas importante. esteve com lá, certeza. né? Como Que bom legal, filho, pegou a que legal. estrada, foi ficar com a mamãe, uma mamãe linda. Um beijo pra você, felicidades, querida. Receba o nosso abraço aqui do Entre Família, além do Lucas também. Pois Muito é, legal, o assunto muito de legal. hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? A gente falar sobre a timidez. E o Lucas fica aqui com a gente? Então, o Lucas Acabou fica o mais um pouquinho, né, hashtag? Lucas? Ah, não, então aqui eu vou tá bom. ficar. Eu já Sou ia me tímido, não. despedir dele. Sou tímido, não vou embora, não. Vou ficar Dali por de aqui. doida pra mandar ele embora, hein? Nada a ver. Fica aí, Lucas. A gente segura, viu, Lucas? Nada Ó, a mas eu vou buscá-la agora. Ela que é psicóloga, analista de comportamento, Fabrícia Porto, ela que vai nos ajudar, né? A destravar um pouquinho essa Olá, timidez. Tudo tudo bom, bem? Fabrícia? Obrigado por estar com a Graças a gente mais uma Eu tô vez. com vergonha. Ah, cara. tá. Aham. Fica à vontade. Traga o barão de volta pra gente Ela tá se escondendo um fazer pouquinho. comparativo desse fenômeno. Mas de Sim, tá com verdade, vergonha. Tava tímido, eu também sou tímida. Então. eu acho que ela não acreditou também Não que a gente é acreditou, tímida. não? Mas eu não sei. Eu vou então começar a dizer que assim, eu sou uma pessoa que por perfil sou mais introspectiva do que extrovertida. Sim. Não sou uma pessoa que chegando e toma os espaços, que eu acho que é muito da pessoa extrovertida. Mas não sei como é que se encaixaria timidez comigo. Como é que a gente entende timidez, introspecção, ter noção, saber do seu lugar, que também se Eu acho que conversa. se bem você nessa, viu? definir Também. timidez, É, não, fica mais fácil do que você definir a Darleide. Definir a Darleide vai levar alguns anos, mas se você definir timidez, a gente já começa a conversar. Olha, estou muito feliz de estar aqui de novo com Obrigada. vocês. Não sou tímida, não, é uma brincadeira. Acho que eu não precisava dizer, Não né? precisava, Como você amiga. falou, está descrito, Isso. né? Eu tenho traço de personalidade mais extrovertida, sim, né? Mas uma coisa é traço de personalidade introvertido e extrovertido, que isso é da pessoa, é o jeito dela conduzir. Outra coisa é comportamento, como eu me comporto diante de cada ambiente. Então, é muito mais fácil a gente ver essa questão de traços de personalidade na criança, que a criança ela mostra mais se ela é mais tímida ou se ela é mais extrovertida.
Ao longo nós vamos trabalhando com alguns ambientes, aprendendo novos comportamentos, a se comunicar, a desenvolver, a guardar esse monstrinho do medo, da insegurança, da timidez dentro do bolso ou qualquer outro lugar, por conta das necessidades. Então, acredito sim que vocês possam ser tímidos, mas que, por conta do trabalho, vocês foram desenvolvendo comportamentos importantes para a vida de vocês. E aí não quer dizer que não gera um friozinho na barriga. E só um parênteses, eu sou extrovertida, só que não quer dizer que enquanto eu estou de Santo André vindo para Jacareí, não dá o friozinho na barriga, né? É ao vivo, vocês nunca falam quais são as perguntas. Então, assim, a insegurança, alguns medos, eles podem acontecer para todo mundo. E para a vida, né? Para a vida. Que o tímido, ele traz muito, ele se apega muito a isso, né? O que os outros vão achar de mim e tal, e se eu passar vergonha e aquela coisa toda, aí se prende, né? E é isso que você comentou. E quando a gente vai aprendendo a desbloquear um pouquinho esses medos e tal, e soltando, vai fluindo. mais. Porque um comportamento, ele vai sendo reforçado através do outro. Então, quando o tímido, ele fica muito no seu pensamento, ele coloca o medo e bloqueia e não se comporta, ele vai ficando acomodado com esse comportamento e ele se mantém. Quando você é tímido e você desbloqueia e mesmo com medo, você faz a coisa acontecer, você fala, yes, venci, eu posso, eu consigo. E isso vai reforçando comportamentos de que você é capaz, que você pode, e você vai alcançando. Ele falou uma coisa muito importante também, que é desafios. Os desafios você vai alcançando cada vez mais. E isso é legal, porque alcançar desafios mexe com os hormônios nossos, dá prazer, é importante. Então, e essa virada de chave, ela é sensacional. Fabrícia. Nós somos pessoas desbloqueadas, tá? Viu? Que coisa legal. boa. Desbloqueadas. Gostei disso aí. Isso é legal, né? Já mudou seu Eu ia status fazer já. uma pergunta na sequência, mas vou deixar meu amigo Essa, né? extrovertido falar. Eu não sou extrovertido, não. Eu sou igual a vocês, Tubarão no centro do Rio de Janeiro. Essa inibição, ela pode ser para esse tipo de personalidade ampla ou ela se restringe a pessoas. Por exemplo, tem gente que ela é inibida para fazer coisas e ela já fica inibida diante de pessoas. Por exemplo, uma atividade para ela, ela vai com coragem toda, mas se botar para falar em público, entrar numa festa onde não conhece ninguém, ela vai travar. Então, esse traço de personalidade tem a ver com relacionamentos só ou ele se expande, por exemplo, para outras situações da vida? Se expande, sim, mas depende de quanto eu vou avançando outros ambientes. Para análise do comportamento, a gente vai falar de ambientes diferentes. Então, na minha relação com os meus amigos, na minha relação com a igreja, na minha relação com a escola, entre outras coisas. Então, quanto mais esse ambiente for favorável, tranquilo para mim, eu tenho o contato, né? Então, eu estou sempre na igreja, eu conheço esse ambiente, costuma ser mais fácil, né? Não quer dizer que não vai ser difícil, mas é um pouquinho mais tranquilo. E a ideia é a gente faz algumas técnicas para que as pessoas enfrentem essas situações. Então, por exemplo, o que trava é o medo. Os filósofos lá atrás já diziam que é o outro que me intimida, é através do outro que eu me vejo. Então, quer dizer, o olhar de tantas pessoas faz com que eu tenha medo. Então, quanto maior for o público, mais medo eu vou sentir. Então, se você olhar no olhar de cada um, a probabilidade de você se travar é maior. Então, o ideal é você olhar além do horizonte ou não olhar pessoas. Então, já é uma das técnicas importantes para quem vai falar em público. Outras questões, por exemplo, quanto mais eu domino um assunto, mais tranquilo é. Então, quanto mais eu estudar, falar em público para outras pessoas, num público menor, aquele conteúdo, dentro do chuveiro, sozinho, né? Mas quanto mais eu dominar o assunto, menos medo eu vou ter. Uma construção de segurança, né? Exatamente. Então, eu vou ficando mais seguro, é bem isso, e faz com que eu consiga atingir o meu objetivo,
atender esse desafio. Alguém uma vez falou para imaginar que é tudo cabeça de repolho, um monte de cabeça de repolho, não tem nada. É isso. Aí você imagina ali Ele ainda pronto. confirma. É isso. Não, e eu falo esse tudo termo cabeça de mesmo, repolho. cabeça de repolho. Eu Porque acho- você não vai ver cabeças de repolho, mas o teu cérebro vai processar de uma forma mais tranquila o ambiente. Você vai ver pessoas, só que o teu cérebro vai processar um ok. Do que você falar, vai estar todo mundo me olhando. Não, é cabeça de repolho. Muito bom. Eu gosto muito da ideia de que a gente trabalhe sempre para não colocar pessoas numa caixinha muito rígida, não é? Muito lacradinha, eu sou tímida. Por mais que a gente não consiga se descrever como pessoas extrovertidas e aí acomoda-se nesse lugar de timidez, pensar nessa complexidade de quem nós somos, por exemplo, me faz lembrar que eu desde menina tenho facilidade para comunicação. Eu era a menina que me apresentava no pátio da escola para dar algum recado ou para ajudar a professora. Então, um traço que para mim é mais fácil é a comunicação, acho que por isso também é mais fácil para mim o meu próprio trabalho. E essa é a complexidade da vida, né? Que a gente não se feche, não se trave numa caixinha. Eu acho que por isso a gente pode se denominar hoje pessoas destravadas. Exatamente. E a gente encontrou um lugar mais confortável. Faz sentido? Faz, total. Eu trabalho numa escola também na área de orientação, né? E eu até comentei antes, nos bastidores, que esse tema casou muito bem com o momento, porque o início de aulas, o que mais aparece na minha sala são as pessoas que... E elas vêm chorando com comportamento até de pânico de algumas situações, né? Com esse medo, trava. E elas querem uma defesa, elas querem que a gente resguarde aquela situação. Então, ai, por favor, fala para eu não apresentar o trabalho. E aí eu escuto e falo, olha, eu poderia pedir isso, mas não vai ser favorável para você. Eu só estou alimentando o seu monstrinho. Isso. Verdade. Monstrinho, entre aspas, Sim, tá? sim, sim. Porque você... E o dia de amanhã, todas as vezes, eu vou estar ali para poder impedir que esse ambiente aconteça? Eu posso te ajudar, sim, a desenvolver algumas coisas para que você possa apresentar. Posso mudar alguns cenários, alguns ambientes importantes, mas é importante isso para a sua vida, né? Então, é o enfrentar algumas situações. Lógico, como psicóloga clínica, eu não posso colocar um enfrentamento de 8 a 80, porque aí eu gero um trauma muito maior e aí esse trauma pesado para que a pessoa enfrentar de novo vai ser muito mais difícil. Então, tem que ser conhecendo o ambiente. Então, neste caso dessa aluninha que eu estou dando exemplo, eu falei para ela, eu vou assistir essa aula, que é uma roda de conversa de leitura, onde eles têm que apresentar o que eles leram. Falei, eu vou assistir, e aí eu vou desenhar junto com você como você vai desenvolver isso, mas eu não vou guardar o seu monstrinho. Perfeito. Lembrando, pessoal, está só começando. A gente tem mais para falar bastante sobre isso ainda. A gente vai, aliás, a sua participação também. Você pode participar, tá juntinho com a gente. Inclusive, já tem gente que mandou mensagem, que já atendeu aqui a nossa mensagem, falou, quero participar, quero mandar a minha participação, contar alguma coisa e, quem sabe, até compartilhar alguma situação. A Irma mandou para a gente o seguinte, ó. Eu era tímida, venci a timidez com a minha profissão, ela é enfermeira, e com a convivência com o meu marido, que não é nada tímido. Eu estou de frente da tela para aprender mais e mais com vocês. Obrigado por você participar com a gente, mandar aqui sua interação, a sua experiência por aí. Lembrando que você de casa também pode fazer igual ela, viu? Pode participar com a gente. O número tem como colocar na tela só para dar aquela reforçada. O QR Code também do ladinho ali, ó, só apontar a câmera do seu celular para lá e vai entrar direto em contato com a nossa equipe aqui para você compartilhar a sua história por aí, a sua experiência aqui juntinho com a gente no Entre Família. É legal que a Irma até colocou um ponto que eu achei muito interessante ali, o companheiro, né? Ela aprende junto com o companheiro, que talvez é bem mais desenvolto, né? Mas que não é tímido, e aí ajuda ela a ter mais segurança também, né? Não, trazendo aqui um pouco da experiência, eu achei sensacional. Lembrando que você pode fazer isso, tá bom? Pode contar sim sua experiência para cá, a gente vai conversando aqui ao longo da tarde, mas agora já um breve intervalo, coisa super rápida, e a gente volta já. Vamos lá, minha gente, de volta por aqui no Entre Família. Assunto de hoje é timidez. E aí, você se considera uma pessoa tímida? Ai, não me chama para ir na frente, para falar, apresentar trabalho, isso, aquilo, ou na igreja, ou em algum evento. Não, me deixa sentado quietinho no meu canto, que eu não quero sair daqui.
Você é dessas pessoas tímidas ou não? Ou você talvez era tímido, tímida, mas tem vencido. Aí, aos poucos, assim como a Darleide e eu, né? A gente vai se desbloqueando aos poucos. Darleide, a gente está descobrindo aqui que não é bem tímida não, viu? É ou não é? Mas conta pra gente aí, manda aqui no WhatsApp, 12983150249. 12983150249. Ou no QR Code, ó, tá aparecendo bem aqui, ó. Ó o QR Code aqui, ó. Tá aqui, ó. Aproxima a câmera do celular. Aí já vai aparecer um link, apertou ali, pronto, já vai entrar no nosso WhatsApp e mandar a sua interação. Se considera uma pessoa tímida, tem vencido? O que você tem feito para vencer a timidez? Manda pra gente aí, tá bom? Enquanto isso, a gente vai bater um papo. Darleide vai receber uma convidada, né, Darleide, para falar um pouquinho sobre como ela venceu a timidez. Conta aí, Darleide. Abinal, eu estou aqui me desconstruindo. Conversa com a Fabrícia, ela está me desconstruindo, dizendo, amiga, acho que você não é muito tímida. Não sei, até o final do programa a gente bate o martelo, tá? Legal, testemunho da ex-tímida. Ex-tímida Darleide, esse chá de revelação hoje. Espera aí, Robson, depois a gente conversa, depois é sua vez. Ô, meus amores, nós vamos agora conversar com uma menina que hoje, ela tem assim um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. Ela tem no Instagram cerca de 200 mil inscritos. Ela é uma youtuber, é uma comunicadora de massa, participa de grandes eventos, é palestrante, mas ela conta que quando criança era muito tímida, ao ponto de em sala de aula estar agarradinha, pedir para a mãe ficar com ela, sair chorando, correndo, com medo das situações. Como é que foi esse salto de tanta timidez para uma youtuber, uma influencer, uma das influencers mais queridas do nosso meio, Alana Gonçalves? Bem-vinda, querida. Você está bem? Obrigada, Darleide. Tô bem, graças a Deus. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, meu amor. Conta pra gente, como foi esse salto da timidez para a exposição? Olha, menina, desde que eu me conheço por gente, essa questão da timidez era o gigante da minha vida, sabe? Era muito difícil conseguir lidar com isso. Desde criança era muito ruim. Eu ficava perto dos meus pais e quando algum adulto chegava, assim, eu lembro que eu era bem pequenininha, algum adulto chegava perto e dizia, ai, que linda, como que é o seu nome? Gente, já me desconstruía, sabe? Eu já perdi a estrutura. Eu ficava atrás do meu pai e da minha mãe, eu não falava. Então, era muito difícil. Na escola, desde sempre, por exemplo, tinha uma apresentação simples na sala de aula, ou coisa de final de ano, Dia das Mães. Eu não dormia naquela noite. Era algo assim... Nossa, como se eu fosse fazer algo muito gigantesco, sabe? Era muito difícil. A maioria das apresentações de escola no final do ano, eu não participava. Eu ia lá, na cara e na coragem, não, eu vou conseguir. Chegava lá, a única criança que saía correndo, chorando, era eu. Era muito difícil. Isso me acompanhou durante a vida toda. Mas aí, teve um momento que eu pensei, não dá para continuar desse jeito, porque era muito ruim para mim. Era difícil demais lidar com isso, era um gigante muito grande, isso me fazia chorar, me fazia ficar cada vez pior. E eu senti o desejo gigantesco de vencer isso, porque eu sabia que se eu conseguisse romper essa barreira na minha vida, Deus ia fazer grandes milagres na minha vida e através de mim, através dessa mudança que iria acontecer dentro de mim. Então eu queria ser abençoada e abençoar a vida das pessoas através dessa ruptura, dessa dificuldade que eu tinha, sabe? Ultrapassar as barreiras que eu mesma enxergava. E fazer a diferença. Ela encontrou um eixo, né, Fabrícia? O que pode ser esse destrave ali? Ela nem tinha de toda a consciência, mas tinha vontade e mudou. Pode mudar um tímido? Pode mudar? Pode. Primeiro que ela determinou para ela mesmo, né, que ela seria capaz, que ela iria conseguir, que era possível e muita vontade e determinação. Também tem uma questão muito importante que é quando nós trabalhamos com as redes sociais, a gente não está vendo pessoas, lembra que a gente falou de pessoas. Tá ela com o mundo dela na tela, então isso pode ser um fator também que favorece. E quando ela começou a perceber que era possível, foi reforçando esse comportamento. Parabéns. Obrigada. Você menciona em um dos vídeos seus lá no YouTube que às vezes não temos força para vencer os obstáculos, como a timidez, e que essa força vem de Deus. Como foi que você tratou isso com Deus? Foi oração? Foi lendo a Bíblia? Foi uma decisão? Como é que você encarou? Como foi o seu processo prático? Então, durante toda a minha vida, eu estudei em escola normal.
pública, convencional. Só que eu tinha um desejo muito grande de um dia estudar em uma escola de educação adventista. Era meu sonho, porque eu me tornei cristã, de verdade, adventista depois dos meus 12 anos. Então, se tornou um sonho muito grande para mim. E eu queria estudar especificamente no IAESC. E no terceiro ano do ensino médio, Deus realizou esse meu sonho. Fui estudar lá, que foi uma bênção na minha vida. E ali já foi um ponto de eu enfrentar essa questão da timidez. Porque lá eu estaria longe dos meus pais, longe do meu conforto de casa, longe da minha igreja, que por mais que era pequenininha, mas era o meu núcleo, e eu conhecia todo mundo. Então eu queria muito ir para lá também para conseguir vencer isso, sabe? Conseguir me virar sozinha e socializar, porque era algo muito difícil para mim. E aí eu fui com o coração disposto de não, vai ser o ponto da virada da minha vida. Só que ao mesmo tempo que eu queria muito, quando eu era colocada em alguma oportunidade para vencer essa timidez, não era só a minha força de vontade que falava mais alto, mas a questão física mesmo. Era muito difícil. Eu chegava lá na frente de todo mundo para falar alguma coisa, para dar um bom dia, para dar um recado na classe, já começava minha boca a ficar seca, as mãos suar, o corpo tremer, eu ficar com frio. E aí tudo sumia da minha mente. Eu pensei, meu Deus, eu nunca consegui vencer isso na minha vida. Mas eu fui lutando, sabe? Não, vou conseguir, vou conseguir. E foi num culto lá no IAESC que fizeram um chamado. O pastor fez um chamado para quem gostaria de dedicar sua vida para ser missionário de alguma forma. E eu, desde que eu me tornei adventista, eu tinha um grande sonho de poder pregar o evangelho, sabe? Pregar e ajudar as pessoas. Eu me imaginava fazendo isso, só que eu não conseguia. Então, eu fui lá, aceitei o chamado, fui lá na frente, na hora do apelo, e eu decidi, pronto, agora vai ser a chave da virada da minha vida. Voltei pro meu quarto e pensei, tá, eu continuo a mesma pessoa, como é que eu vou fazer isso? Então, eu me formei no ensino médio, eu não sabia o que fazer de faculdade, isso também foi muito difícil, eu pensei, nossa, eu como tímida não vou conseguir fazer nada, como é que eu vou conversar com as pessoas e tudo mais? Então, nesse ano que eu fiquei na casa dos meus pais, depois do ensino médio, eu orei muito para que Deus abrisse alguma porta, para que eu fizesse alguma coisa, para que eu me sentisse útil para ele. E foi aí que Deus tocou no meu coração para começar pelas redes sociais. Então eu criei o Instagram Cristão Declarado, o Facebook Cristão Declarado, e depois de algum tempo Deus influenciou meu coração fortemente para eu criar um canal. Só que eu pensava assim, gente, não dá para criar um canal no YouTube, como é que eu vou fazer isso? Fora de cogitação, eu não tinha um celular, câmera, eu não tinha microfone, eu não tinha noção nenhuma de edição de vídeo. Meu vizinho trabalhava com conserto de roçadeira e motosserra, então era uma coisa assim, maravilhosa. Deus abençoava o trabalho dele, então era barulho o dia inteiro. E eu não tinha aquela desenvoltura, eu não conseguia falar, era muito tímida. Eu pensei, não, tudo 100% para começar um canal, né? Só que aquilo ficou tocando tanto no meu coração, dia após dia. Deus falando comigo, faça um canal, crie um canal, faça um canal no YouTube. Aí eu pensei, tá bom, vou fazer. Criei o canal e gravei o primeiro vídeo. Tá lá no canal ainda. Meu Deus, fiz o vídeo. Gente, aquilo lá foi muito difícil eu conseguir fazer, sabe? Foi um momento, assim, de transformação para mim. Por mais que fosse simples, mas... Disruptura, né, Alana? Foi uma disruptura, foi uma quebra de paradigmas, mudou. Eu tô daqui só pensando, meu Deus, ela tem milhares de vídeos feitos, centenas e centenas. E ela tá aqui falando, a diretora dizendo, Darleide, o tempo acabou, e você tá falando e eu procurando a timidez, ela não existe mais, maravilhosa. Pois é. E eu quero só refletir com você, Alana, eu sei que é muito precioso tudo isso que você está dizendo. Outro dia eu estava em casa com uma família e duas das pessoas ali são muito jovens, uma tem 18 anos, a outra 16 anos. E elas me diziam assim, eu agradeço muitas das coisas que eu aprendo na vida sobre relacionamento, sobre fé, sobre comunhão com a Alana. Eu até fiz uma foto com elas, postei, te marquei, você não me deu bola, mas devia estar muito ocupada gravando vídeos. Mas para dizer que aquele chamado, aquele dia que você aceitou e essa mudança, essa virada de chave na sua vida, realmente se comprova. Deus te chamou para mudar aquela característica de timidez nessa menina que tem sido uma bênção. Eu amo muito você e seu trabalho. Um beijo, que Deus te abençoe muitíssimo. Amém. Tá aparecendo aí no vídeo, não sei se ainda está agora, mas siga lá, Cristão Declarado, @Cristão Declarado Oficial. Eu ficaria te ouvindo mais, mas como não dá, eu vou assistir lá mais vídeos seus, tá bom? Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe. E você que é tímido, não desista.
deixe Deus te usar, sabe? Tá com medo, mas vai com medo mesmo. Tá, né, sentindo aquele aperto no coração, vai assim, sabe? E deixa Deus te usar, deixa Deus romper também as barreiras da sua vida, que vai grandes milagres acontecerem com você e através de você. Linda. Verdade. Beijo, meu amor. Agora, Fica aí, mais um exemplo para você que se vê tímido. É possível fazer a diferença, ser diferente, especialmente quando você tem um propósito para a glória de Deus. Não é, verdade, meninas? com certeza. O Fabrícia, até a Alana comentando aqui alguns sintomas, né? As mãos começam a suar frio, a boca fica seca, aí dá aquele friozinho na barriga, quando não dá dor de barriga mesmo, né? E aí aquela vontade de até mesmo de urinar, de ir no banheiro o tempo todo, são alguns sintomas que deixam a gente desconfortável. Mas quando a gente vai vencendo, é bem aquilo que você falou, quando a gente vai vencendo, não, mesmo com tudo isso, eu preciso vencer. E às vezes são desafios pequenos, né? Para a gente é grande, mas pequenos, dos pequenos e assim vai até conseguir vencer os grandes desafios, Esses né? sintomas são da ansiedade, né? Que vai acontecendo diante, eu vou criando os meus medos, eu fico pensando no e se, né? E se não der certo, e se eu não fizer direito, e se não for legal. E aí, quanto mais eu penso, menos coragem eu vou ter de fazer, mais ansiedade, mais somatização. Então, muito do que ela falou é real. E eu falo muito assim, não pensa, só vai. Só vai. Só faz, Só vai. porque senão é muito pior. Então, eu vou ter que apresentar um trabalho em sala, não vou pensar antes. No momento que eu tiver que ir, eu vou, apresento e acabou. Né? Então, essa é a dica. Eu não sei se a gente tem tempo. Perdoa, Mai, nossa diretora, mas eu queria ouvir um pouquinho do Aleixo, porque assim, a história da Alana tem algo de propósito, e não somente propósito, mas um propósito espiritual. Pode fazer diferença, não pode? O que você estava aí pensando sobre? Eu estava pensando que tem duas coisas que se fundem na história dela, que eu acho que é na história de todo mundo, para ter segurança, Fabrícia. Um é uma ideia de depois, uma ideia do amanhã. Então, por exemplo, hoje, se eu for convidado para falar, eu não vou sentir a mesma coisa do que quando eu fui pela primeira vez, porque eu sei o que acontece quando termina. Eu sei que daqui acontece. Então, essa consciência é impressionante para mim, você sentir a mesma coisa que você sentiria se alguém apontasse uma arma para a sua cabeça. A mão soa, não impressiona, né? É um sentimento de morte. É uma ausência do amanhã. Quando você vai pular de bungee jump, você não imagina chegando lá. Por isso que você tem esse medo. Quando alguém vai para uma tirolesa, agora quem foi pela 50ª vez, ele sabe, ele conhece as sensações. Então, esse amanhã, eu costumo dizer, um amanhã é o maior tesouro que você pode entregar para os seus filhos. Acho que uma segunda coisa é saber quem é você no meio, né? Você conhecer o seu papel. É importante para você saber o que vai fazer e o que não vai fazer. Se alguém chegar para ela e falar assim, Alana, faça tal coisa, ela vai ter consciência de dizer assim, isso não é minha praia. Então não é uma timidez, isso não é minha praia. Tem alguém que vai fazer isso melhor do que eu. E está tudo certo, né? Tudo bem, com certeza. Está tudo bem. O outro fala, faz isso aqui? Sim, agora. Porque isso é o meu papel no mundo. Isso é tremendo, esse propósito que se funde quando ela fala assim, Deus te chama de filho para isso. Quando Deus te chama de filho, você não precisa lutar por aceitação. Vai lá e faz. E uma coisa é muito importante, porque assim, se eu quero fazer uma coisa que eu não quero e não tem nada a ver comigo. Não há um impedimento, não né? Agora, não há impedimento, eu simplesmente não quero, não me apetece. Agora, se eu quero, e aí a gente deu algumas dicas, e o que ela falou foi muito importante, confiar. Porque a fé, ela está à frente de tudo. Né? Quando eu confio que vai dar certo, porque Deus vai estar ali comigo, para me amparar, para me ajudar, dá uma leveza, né? É dessa leveza que eu estou começando já a sentir, sabe por quê? Eu recebi um desafio para a semana que vem, sábado que vem, pregar na igreja que a Darlene frequenta. É verdade. Aí como é que fica meu coração? A igreja que a Darlene frequenta, que ela está ali, né? Que ela passa a palavra pro pessoal. Aí vou eu para pregar no lugar da Darlene lá. Vai e vai Tô ser preparando lindo. meu emocional aqui. Vou te E a Mai ajudar. também vai estar lá. Eu vou te ajudar, vou convidar ela para pregar esse guardem dia esta em outro lugar. Boa, Como é que é? Tira ela de lá. Eu vou convidar a Darlene para pregar em outro lugar nesse dia. Boa. Para não ficar Guardem mais essa frase. ansiedade ainda, Aquele viu? que chamou é o mesmo que capacita. Pronto, é nisso que eu estou me Pronto, apegando, viu? Né? Lucas, você acredita nessa frase? Super acredito. E olha só, você falou que está se preparando. Tem um pessoal já pegando todas as dicas por aqui e participando com a gente. Vencendo a timidez, mandando um pouco aqui da situação por lá, como é que funciona. Deixa eu aqui para a tela para saber quem está participando com a gente.
primeira pessoa que mandou, já participou, contando um pouquinho, compartilhando, lembrando que você é super bem-vindo aqui no Entre Família, a gente está todos juntos por aqui. A Adelaide, mano, obrigado por estar juntinho com a gente, mandar sua mensagem, falou o seguinte, ó, eu me considero tímida e isso me atrapalha muito. Perco muitas oportunidades de interagir e fico triste com isso. Mas, aos 64 anos, acredito que não vou mudar. Será que não muda? Muda. E aí, será que Muda, não muda? né? Ó, Muda. É possível. Porque- É claro que quanto mais tempo de história de vida eu tenho, mais histórias, então é mais peso sobre um comportamento, vamos dizer assim, né? Então toda mudança de comportamento tem essa idade. Então mas... você dá dicas pra gente? Quem Vou. sabe pode ser pra ela no próximo bloco? Segura aí, moleque. tá bom. A extrovertida já quer falar tudo. É muita alegria, mas segura aí, moleque. Segura aí. Inclusive, pessoal, eu vou me despedindo, tá bom? já, Lucas? Já vou indo por aqui. Ah, O restante, eu vou estar aqui de olho porque eu tô nessa Acompanha, jogada aí. hein? Quero saber essas dicas aí. E, Abinal, vou lá na igreja então, hein? Não, Vou vai me não, programar filho. pra assistir. Também Sabe, quero saber estarei como é lá. que vai ser. Estaremos Também em estarei peso. lá. Vamos todos para lá. Tá pra Olha, cair a uma caravana chuva do nesse tempo, dia? A caravana aqui do Entre Deixa eu te Família. falar que tá pra cair uma chuva nesse Igreja- dia. mas nós não dissemos ontem, onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Guararema, São Paulo. Conhecida como a Igreja da Darleide. Tá anotado. Beijo, tchau, até mais. Valeu, Luquinhas. Obrigada por hoje. Você sabe que a gente está falando disso e a gente fala isso de uma maneira muito alegre, e é bom falar de uma maneira muito alegre, mas existe uma frase que se diz assim, com tanta frequência que se a gente não parar para pensar sobre ela, isso vai gerar alguns danos, alguns prejuízos para a gente. Por exemplo, saúde emocional e relacionamento com Deus são coisas que nunca se encontrarão separadas. Você não vai encontrar isso assim de maneira separada, porque quando a gente fala de emoções e relacionamentos, nós também estamos falando de que Deus é uma pessoa real. Deus existe, de verdade. Ele tem a sua personalidade, ele revelou a sua personalidade. Deus revela seus gostos. Deus fala o que agrada a ele, o que desagrada. Deus é uma pessoa que sente fúria, que se move, que é afetado, que tem suas paixões, que ama. Deus é afetado. O texto fala, não entristeçais o espírito, por exemplo. Isso significa que um relacionamento com Deus, quando ele não está bom, isso vai ter efeitos nos corações. Sim, o seu relacionamento com Deus, quando não está bom, afeta o coração de Deus. E afeta o seu também. Só que a gente não consegue localizar isso. É por isso que se você quiser saber mais sobre essa inteligência emocional que se conecta a um relacionamento com Deus, você precisa conhecer esse Deus como Ele é. E conhecendo como Ele é, você vai conhecer como que Ele te fez. Porque Ele não te fez a despeito dEle. Ele não fez um ser estranho, Ele fez um ser que se relaciona com a lógica dEle. Você está me entendendo? Então, falar de sentimentos é falar de uma maneira profunda sobre como tudo na nossa vida se faz presente nisso. Um dia a gente caiu na ilusão de falar que a gente tem que separar o emocional do racional, mas essas coisas jamais se separam. Então, você quer ser inteligente? Comece também pensando e desenvolver sua inteligência pensando nesses sentimentos. Olha isso aqui, ó. Escuta essa frase, está na revista Sentimentos. Os primeiros anos criarão a base da nossa personalidade e, consequentemente, nos influenciarão fortemente para o que seremos e o que faremos quando formos adultos. Isso e muitas outras coisas estão nessa revista aqui, ó. A Ciência do Existir, revista Esperança Novo Tempo, Sentimentos. Eu recomendo para você, com muita força, que você tenha essa revista. E recomendo que você faça isso o mais rápido possível, porque é muito fácil, é só você ligar para a gente. Está aparecendo o telefone aí na sua tela, ó, 21 27 3121. Lembrando que é a operadora da sua escolha e nossa área aqui é 12. Então, 0 operadora 12, 21 27 3121. Liga para a gente aqui até às 11h30 da noite. Nós estamos esperando para falar com você. Você vai ser atendido, fazer um cadastro e essa revista chegará para você com um presente da Novo Tempo, patrocinado pelos Anjos da Esperança. Faça parte disso. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo, que é tempo de você fazer essas duas coisas. Beber uma água e chamar a sua revista. E a gente já volta. Adelaide, meu amor, que participou com a gente agora há pouco, dizendo que já tem 60 anos, que não consegue mais vencer a timidez. Ela acha, porque hoje isso vai mudar. Nós vamos agora ver algumas dicas de como, pondo em prática, você pode ver a diferença aos 60, aos 70, não interessa. Vamos mudar? Vamos mudar? Então tá bom, vamos lá. Joga na tela para cá como vencer a timidez e vamos saber qual é a primeira dica.
exposição gradual. Vai aos pouquinhos, Fabrícia, assim, um negocinho. Isso me ajudou, viu? Tem alguns assuntos que são mais fáceis da gente conduzir. E aí, pega esses assuntos que são de boas, que são mais fáceis de conduzir e inicia uma conversa. Pode falar sobre a área do trabalho, já que trabalham juntos, da escola, já que estudam na mesma escola, né? Pergunta sobre a família. Então, aqueles assuntos que são mais fáceis é uma parte que eu falo, conversa um pouco, interaja um pouco, faça parte ali do meio, né? E tenta matar os monstrinhos do pensamento, sabe? Enquanto tá aqui, ó, eu brinco que os nossos pensamentos têm um anjinho e um diabinho, né? Falando, não interage, você vai falar bobeira, fala assim, você tem uma ideia boa. Então, mata esses monstrinhos ruins e segue os bons, né? E não pensa duas vezes, pensou uma, já faz. Vai interagindo ali, porque isso é gradual. Quando você vê, você já tá super envolvida no meio, né? Sabe uma coisa que eu fazia? Eu lembrei. Tímidos, Vai. Quando me deram uma dica, há muitos anos atrás, que eu fazia para falar em público. Não sentar de frente para as pessoas com muito tempo de antecedência. Sim. Ou seja, você fica exposto ao olhar delas, pode aumentar a sua ansiedade. E nem ficar atrás. Então, senta num ângulo, por exemplo, na ponta do auditório, onde você veja todas as pessoas, não se surpreenda com a quantidade de gente que está lá, mas o seu olhar já está habituado, né? Sim. Gradual. Você tem que mudar o ambiente, o ambiente estressor, aquele intimidador, né? Então, aquilo que te causa ansiedade. Quer ver um exemplo não muito distante? Vai ter alguns momentos que vai me causar ansiedade por interesses. Então, eu fazia corrida de rua. Todas as vezes que estava para iniciar a corrida, eu ficava ansiosa, com vontade de ir no banheiro, sabe? Porque era um desafio interessante. Então, o que eu passei a fazer? Não pensar na corrida, até dar o pã, né? Então, eu conversava sobre outros assuntos. Mudando o foco. Conversava com qualquer pessoa que eu nunca vi na vida, só para não pensar que eu ia ali correr, se eu ia conseguir fazer os 10 km, que é o que eu fazia. Então, é fugir, é resposta de fuga. Foge daquele ambiente estressor. Literalmente, se não dá para fugir pessoa de ambiente, você tem que estar ali, fugir pensamento, conversar outros assuntos. E não adianta querer enganar o nosso pensamento e dizer assim, não vou me preocupar com isso, não vou, você já está se preocupando com isso. Legal, Então, e 10 km, tô lutando para chegar nos 3 primeiro, né? De corrida. ela gradual. falou. Gradual. E até essa questão da exposição, antes de eu puxar a próxima parte ali, uma coisa que me ajudou bastante, depois que eu comecei a gostar mais dessa área de comunicação, na adolescência ali mais ou menos, eu pensei, puxa, eu preciso me comunicar. Só que eu tinha vergonha até de perguntar as horas para alguém que estava na rua, queria saber a hora, e aí não perguntava porque ficava, né, com essa timidez, e eu pensei, não, eu preciso vencer. E começava, às vezes, até não cumprimentar uma pessoa desconhecida, passava, oi, bom dia, tal, oi, boa tarde. E aí, às vezes, chegava na lanchonete, começava a puxar assunto com a pessoa que estava ali no balcão e conversar. E nisso, fui conseguindo me destravar um pouquinho, desbloquear alguns convites, né, para fazer formatura, uma coisa ou outra, que para mim era muito difícil, né, no começo dava tudo isso, né, aquele frio na barriga e suave e tal, aquela coisa toda, mas eu preciso vencer, e naquela, e aí fui conseguindo. Você dá um exemplo né? muito legal, que é o que eu falo também no colégio, por exemplo. Então, ó, chegou um aluno novo no colégio, ele está com vergonha de todo um contexto de uma integração. Quando eu falo em gradual, não vou interagir ainda, vou ficar no meu ambiente. Mas normalmente o que eles fazem? Ficam no celular de cabeça baixa. Então ele se fecha mais ainda no mundo dele. Então não, anda olhando as pessoas. Não precisa interagir, mas só o fato de você estar caminhando perante os outros e olhando os outros, isso você já está subindo algumas escadinhas importantes. Verdade. Então sim, você se comunicar pode ser de diversas formas e desenvolvendo. E tem horas que o pobre não dá para o luxo de ser tímido, porque é seu ganha-pão, amigo. Você vai ter que ralar, trabalhar para comprar o pão de cada dia. Ai, eu sou tímido. Graças a Deus. Não, tem hoje eu já venci. É verdade. Tem que comer, né? Ó, você tá vendo que ali no telão tem uma menininha se escondendo? Tá escondidinha. Podia ser um menininho, era tu.
Era. Mas você vai aparecer em Não, algum até estava momento. comentando, né, com a Fabrícia, época de escola, essa questão do próximo aqui, né, desenvolvimento da autoconfiança. Que a gente precisa desenvolver essa autoconfiança para a gente poder desbloquear um pouco essa questão de timidez. E até entra nesse ponto da escola que você comentou, Sim, né? Que você vem desenvolvendo. Achei muito bonito na escola dos meus sobrinhos, né, Escola Adventista lá de São Francisco. Eles têm, ele acho que tem 5 anos, se eu não estou enganado. E aí na sala eles têm 2 anjinhos que eles chamam, né? Separação anjos. Qual é o papel deles? É envolver as crianças novas que estão chegando, aquelas mais quietinhas, tal. Como eles são um pouco mais desenvoltos, para chegar, para conversar, para trazer para perto. Entra Sim, bem é nesse legal. ponto que você estava comentando, né, da Porque a escola. modelagem de comportamento ela vai se desenvolver pelo ambiente, pela pessoa, interação e ela por ela. Então, se ela por ela é mais difícil e ela consegue se desenvolver pelo ambiente externo e pelo ambiente a outra pessoa, como uma das participantes falou, meu marido me ajudou, isso é muito legal. Então, eu passo a me conhecer e projetar algumas questões importantes. Outra dica muito legal. Eu vou conversar com o chefe alguma coisa muito importante e eu não consigo chegar. Traça a conversa para que você não fique confuso e se perca com o seu medo. Então, eu vou dar um feedback para um profissional. Comece elogiando, porque você vai quebrar o seu gelo e o gelo do outro. Sempre tem algo a elogiar. Põe o ponto crítico e aí você põe a conclusão do que você quis daquela conversa. Qual era a ideia daquilo? E aí, quando você tem estruturado, é mais fácil de você fazer alguma coisa acontecer. Tem mais um tópico aqui, Fabrícia, que eu acho que ele emenda e desenvolve, né? Quando a gente fala nisso aqui, olha na tela, ó. A aceitação pessoal. Exato. É muito bacana que, assim, como a gente se vê através do outro, é muito comum que a pessoa tímida se vê inferiorizada perante o outro. E não é inferiorizada, cada um tem uma característica. Então, o extrovertido ele também tem que tomar cuidado para não ocupar o espaço do outro e não se fazer até um papel de inadequado, né? Então, ele também tem que tomar cuidado. Agora, quando eu me conheço, me aceito, e aí eu trabalho a autoaceitação, a autoestima, porque isso também vai caminhar juntos, faz com que eu consiga me desenvolver melhor diante da situação. Então, eu sei até que ponto eu vou, com quem eu vou, quais são os ambientes mais confortáveis. Saber os pontos fortes também, né? Que às vezes foca no ponto, não, mas fulano ali é tão bom nisso, eu nunca vou ser igual, eu nunca vou chegar lá, eu nunca não sei o quê. E a gente acaba não olhando para onde a gente é forte, né? Quais são os nossos pontos fortes. Eu vou até aproveitar para dar uma dica de leitura, é um livro que é muito, muito, muito bom, chama-se O Poder dos Quietos, que é justamente um livro, uma literatura que vai levar você a considerar quais são os pontos fortes de uma pessoa que é mais quieta, mais tida como tímida. Por exemplo, são pessoas que são mais ponderadas, elas têm muito mais poder de avaliar para tomar uma decisão, porque elas dão mais tempo, se for bem conduzido esse processo de autoconhecimento. Então, fica a dica para você aí, até para que você reconsidere mesmo a sua estrada, a sua jornada até aqui. O Poder dos Quietos, tá bom? E aí nós vamos para um outro ponto, e eu quero te ouvir a respeito dele, no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades sociais. Quando é que a família foi o ambiente que favoreceu a esse medo de se expor, a essa vergonha, a essa timidez até patológica, a depender? Ou quando foi que se misturou ali com a depreciação de si mesmo pelo ambiente vivido? Onde é que a família, por exemplo, entra por aqui? Falamos de escola. E família? O que é mais comum e que eu vejo é os pais perceberem que o filho tem a dificuldade e vai lá e faz por ele. E coloca o filho em bolha e não deixa ele desenvolver. Então, a dor, muitas vezes, é que traz o crescimento. Então, a dor da dificuldade que às vezes eu preciso passar, eu vou crescer e vou desenvolver, né? Então, quando a criança fala assim, eu não vou fazer, mas você ensina a forma dela fazer e vamos, então você vai fazer junto comigo ou não, você vai fazer desta forma, mas você que vai fazer, então eu estou ensinando. Mas a maioria das vezes os pais acabam protegendo
Muito, até atualmente. Ou reforçando, já viram isso? Ou transferindo muito seus tímido. próprios medos, seus Sabe, monstros, né? Mas eu pai e sempre mãe fui assim, Não, né, e pai e mãe que também. reforça da criança o rótulo de, não, ela é tímido. Ai, fala com ele. Ai, desculpa, é porque ela é tímida. Você acaba trazendo para a criança mesmo aquela, a rigidez de quem ela é pela fala dos pais, né? Então até chama a atenção dos pais para não reforçar. Faz exatamente como a Fabrícia está dizendo. Se a criança tem esse traço, por ser criança justamente, vai junto, de modo que ela aprenda com você mais naturalmente do que você ficar reforçando toda hora. Ela é tímida, fala menino, vai Não menino, fala na faz frente. menino, isso é ruim. Vai encolher. Você sabe que assim, e os pais normalmente querem corrigir na frente, ali no momento que a criança já está com a dor. Que dor. Né? Então, por exemplo, a minha filha, ela é tímida. Uhum. E muitas vezes estavam os dois aqui no meu colo e o meu filho não. E aí as pessoas davam um e ela olhava assim e abaixava a cabeça. Soava como falta de educação e que muitas vezes a mãe fala, dá oi menina, para de ser mal educada. Eu ficava quieta. Não falava nada nem para a pessoa e nem para minha filha. O menino, quando dava ele, oi, eu tenho uma prancha, sabe? Tipo assim, era uma diferença muito grande. E aos poucos eu fui ensinando a minha filha a se desenvolver em sociedade. Quando foi a formatura agora dela do 6º ano, ela falou assim, mãe, eu me coloquei para ser oradora da turma. Puxa, que legal. Cara, Uau. que incrível Que bonitinho. a mudança que eu consegui desenvolver na minha filha. E ela não ganhou na turma, mas ela quis ser a líder da sala. Disputou e ela falou, mãe, eu fui a que falei mais bonito. Falei, que lindo, que legal. filha, como você falou. E ela falou tudo que ela decorou e que eu não ensinei nada, ela fez sozinha. Sabe? Então, isso é muito gostoso. Não quer dizer que ela não seja tímida, mas ela está vencendo cada vez mais. E ela encara. Mas o que eu tive que fazer? Até nos brinquedões de festa, ela não ia. Eu, barrigudinha do outro, grávida, eu subia nos brinquedões para levar ela. Eu fiz amizade com os amigos dela para que ela estivesse junto com os amigos. Então, eu fui fazendo todo um sucessivo e fui falando, vai, você consegue, vai. Então, esse é o nosso papel como pais, né? Perceber e ajudar. E agora tem um ponto também, onde a pessoa às vezes tem alguns bloqueios, até o que a Darlede colocou aqui também, às vezes o próprio ambiente familiar, algumas, talvez separação dos pais ou algum trauma que viveu ali e faz com que essa criança ou adolescente, enfim, cresça mais fechado, tímido mesmo e precise talvez de uma ajuda profissional. Quais são os casos, né, que até o próximo que aparece aqui, os casos que realmente são necessários uma ajuda profissional? Olha, eu costumo indicar em algumas idades bem específicas. O pré-adolescente, principalmente, eu acho que é super bacana e diferente do traço de personalidade, para que ele se conheça e tenha mais facilidade de atuação no seu dia a dia. Conheça potenciais, habilidades, porque ele está saindo do mundo familiar e entrando num mundo muito mais contextual. Mas, pensando no tímido mesmo, quando a gente percebe que algumas situações causam um certo pânico para aquela criança e adolescente. Você vê que não é um não quero. A criança, ela muda a característica, ela chega a chorar, ela fica com carinha de pânico mesmo. Então, é essencial porque o sofrimento é muito grande. Então, para que deixarmos os nossos filhos num sofrimento nesse nível? Se você consegue em casa desenvolver um pouco do que eu coloquei com a minha filha, legal. Não consegue, contrata a ajuda de um profissional, né? Isso vai ajudar com que ele cresça na vida. Muito bom. A gente fica com o tempo corrido, mas querendo ouvir muito e falar muito também. Mas por falar em falar, é você quem vai falar logo depois do intervalo com as suas interações. Quero saber a sua experiência. Você é tímido, se vê tímido, venceu timidez? Então vem pra cá que é logo depois do intervalo. Até já. Tem perguntas que os filósofos fazem, que é assim, de onde eu vim? Para onde eu vou? Mas tem uma outra que a gente faz, que é, no dia a dia, se perguntar quem eu sou. Nesse mundão de, meu Deus, quem eu sou? Quem é você? E quando a gente pergunta quem é você? Você diz sua profissão, nome de pai e de mãe, algumas coisas assim. Mas não, eu estou perguntando quem é você. E se eu acrescentar quem é você no universo? Aí você vai dizer um grãozinho de areia, vou dizer filho de Deus, você vai dizer coisas assim de fato que você acredita ou vai dizer só por dizer?
Tem material aqui para você estudar sobre o assunto, pensar sobre quem é você e descobrir, porque não é jogar a conversa fora não, minha gente, é levar a sério essa pergunta. Eu no universo, e especialmente pensando nas mentes mais jovens, nos meninos, nas meninas, os seus filhos, os seus netos. Que tal entrar em contato com a gente agora, ligar agora para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está prontinha até as 11h30 da noite para você receber em casa. É um cadastro rápido, fácil, sem pagamento, mas é de um valor que você vai me contar um dia. Quero que você me escreva dizendo, Darleide, desde que a revista Eu no Universo chegou aqui em casa, a esperança e o conhecimento reinou. 0 Operadora 12 21 27 31 21. E por falar em Eu no Universo, na semana que vem, aqui, de 19 a 23 de fevereiro, nós vamos fazer no Entre Família uma semana toda especial. Eu no Universo vai ser o tema central, aí nós vamos falar sobre propósito de vida, o que nós aprendemos com a dor. A dor me ensina alguma coisa? Sofrimento, por acaso, é professor de alguém? Como salvar o seu casamento? Temas incríveis, estes e muito mais. E a base para a nossa conversa destes assuntos é justamente a revista Esperança, Eu no Universo. Esse lançamento da Rede Novo Tempo de comunicação neste mês de fevereiro. Nós esperamos você a partir da segunda com uma semana inteira de crescimento e aprendizado aqui com a gente a partir das 2h30 da tarde. Combinado? Agora nós vamos para o telão, meus amigos. Nós vamos saber o que o povo de casa disse. Joga, vem para cá. E aí? Tem uma telinha parada ali, travada no meio. Vai voltar. Já volta. Não fique tímido, acontece, enquanto é isso, ao vivo. aproveita, dá tempo de mandar ainda a sua interação pra gente. Manda pra cá se é tímido, tímida. Conseguiu vencer? Tá conseguindo vencer isso? Como? Conta pra gente, compartilha aí aqui no nosso WhatsApp, tá bom? 12983150249. E olha, muitas dicas preciosíssimas, né? Foram trazidas hoje por aqui, que você pode depois compartilhar esse programa com outras pessoas também. E sabe o que eu estava pensando? Que no último tópico, Fabrícia, nós falamos sobre quando procurar um profissional. E você falou das faixas etárias. E eu fiquei lembrando também de a gente reforçar, por exemplo, quando vê-se a necessidade de buscar ajuda profissional, principalmente quando se vê prejuízos na vida profissional. Tem gente que perde excelentes oportunidades. Tem gente que perde oportunidades que depois não voltam por causa da timidez, o medo de se expor, o medo de se colocar. Isso também é algo para ser pensado e levado a sério, né? E sabe o que acontece? Às vezes a pessoa pensa tanto que na hora de responder, responde de forma inadequada. Porque ela tenta interagir e ela não consegue. Eu sempre falo de emoção e razão, que são opostos, né? E aqui cabe, mais uma vez, a gente colocar. Eu fico tão ansiosa, tão emotiva, tão preocupada, com tanto medo, que meu raciocínio não vem. Silencia. Não acontece. Falei hoje pra caramba da minha filha, vou dar um exemplo. Ela tinha o quê? Uns 5, 6 anos. Ela tinha essa dificuldade de se relacionar. E ela chegava na mesinha das amiguinhas e falava assim, nossa, que desenho horrível. Era a forma dela interagir e era uma forma horrorosa. Então, tem isso. A gente está falando de uma criança, mas tem na fase adulta, né? A pessoa não sabe como interagir, interage mal. E como modelagem de vez em quando, o Aleixo faz isso comigo. Ele fica me expondo, ele fica falando coisa que nada a ver. Tá? Eu tô de olho. É timidez? Eu achava que era maldade. E essa modelagem de comportamento, a análise do comportamento fará para a pessoa, né? Então, isso é muito bom. Eu vou tentar ser feliz. Agora, lendo a interação que vem lá de Caruaru, do Pernambuco, da Fátima Bezerra. Sou professora e gostaria de saber como ajudar uma criança muito tímida na sala de aula, na hora de fazer a leitura individual em sala de aula. Olha que isso foi uma coisa que me pegou vários momentos na sala de aula. Até ela falando ali, me veio isso, né? Quando tinha que fazer leitura em voz alta na sala, eu ficava com muita vergonha, Ai, gente, trancava. posso confessar? Eu dizia não, eu dizia, professora, pode ser eu? É mesmo? Tá vendo? E Eu era tímida. É tímida, né? E você Cada era vez tímida. mais eu vou entender o diagnóstico aqui, Tímido entendeu? era eu, que não queria ler, né? Queria ficar ali. Já Eu até queria vou que mudar pulasse. a chance. Não é a chance de ver um tubarão no centro do Rio de Janeiro, não. Ver um tubarão atravessando o céu ali. Vir voando, né? Ai, bom, respondendo, o que acontece? A gente sempre analisa qual a linha de base da pessoa para poder traçar estratégias.
Aqui eu vou colocar em linha geral, porque a gente não tem a linha de base dela diretamente, porque a gente faz um trabalho individualizado, né? Mas é muito importante trazer um ambiente de confiança. Então, dependendo da idade, põe a criança próximo da professora. Então, ela está sentindo esse conforto, esse aconchego, né? Essa confiança, que pode até remeter a uma confiança de mãe ali, porque o professor tem muito esse papel. Trazendo essa relação, pode ser que a criança consiga ler com muita facilidade. Eu posso ler junto, vou ler com você. Você lê uma frase, eu leio outra. Né? Então, a criança ela para um pouco a ansiedade enquanto está lendo e o oxigênio vai passando melhor no cérebro e no corpo e vai dando uma acalmada. Né? Então, ler junto, eu posso pedir para que ele leia em um momento só eu e ele, para entender, para interagir. E ainda assim, eu vou reforçar. Muito bem, você foi ótimo. Existe, lógico, a correção como professor em alguns pontos, mas reforçar aquele comportamento do aluno. Começar com texto curto também. Textos curtos, mais fáceis, porque a criança ela tende a gaguejar, às vezes, até por conta da situação, né? É incômodo. Então, mudando um pouco o ambiente, trazendo conforto a essa criança. Maravilha. E a Ana? Ana sorridente aqui no cantinho com a gente. Olá, queridos. Tenho dúvida se sou tímida, tenho dificuldade de me socializar. No trabalho sou extrovertida, não tenho vergonha de falar, mas em outros ambientes sou muito quieta e não consigo conversar com as pessoas. Após a minha separação piorou. Isso é timidez? Que pergunta fantástica. Bom, né? Eu costumo dizer que existe a pessoa que ela é mais tímida e situações que me causam timidez. Aí é diferente. Eu sou uma pessoa extrovertida, mas pode ter situações em que eu fique mais calada, mais reservada, porque aquele ambiente não é confortável. E tem um outro contexto que ela colocou que eu acho que é muito importante, que às vezes existem situações muito fortes da nossa vida que faz a gente mudar de comportamento. Então, um casamento ou um término de casamento pode mudar temporariamente a ideia, o jeito da pessoa se comportar em diversos ambientes. Então, às vezes, a pessoa está casada com uma pessoa muito opressora, ela começa a se fechar. E você fala, nossa, mas você não era assim. Mas essa relação fez com que ela se feche. O outro está ocupando todo o espaço. Exatamente, né? E também num divórcio, porque eu tô tão mal comigo mesmo que eu não consigo trazer quem eu sou na relação. Tô chateada, não quero me expor, né? Teve uma paciente que num divórcio, ela falou, eu só subi e desci no elevador de serviço porque eu não queria encontrar com ninguém. Claro, vergonha social, né? Medo, uma sensação de fracasso. Então, possivelmente, isso pode, né, ser o caso dela, como de outros, de ser situacional. Então, tem jeito de que isso vá mudar à medida que ela vai se acomodando nessa jornada pela frente. Exatamente. Aí tem que Muito bom. trabalhar a causa que está fazendo isso com ela. Perfeito. Elisa Roque. Boa tarde, amigos. É comum passar por uma mudança de comportamento ao longo do tempo, como ter sido uma criança extrovertida e falante, mas se tornar mais retraído e tímido na adolescência e vida adulta? Essa transformação é normal e existe alguma maneira de lidar com ela? Acho que as perguntas estão relacionadas. Né? E é muito legal porque ela deu uma fase na adolescência. A adolescência ela tem uma mudança muito grande já de comportamento entre eles. E qual é a chave principal? O outro. Aí tem uma mudança de corpo, uma mudança de fala, uma mudança de grupos. E isso vai fazendo com que eu faço parte ou eu não faço parte. Então, quando eu faço parte, eu me sinto bem, eu sou ali, né? E quando eu não faço parte, eu me fecho. Então, sim, pode ser simplesmente da fase. Mas aí entra no que a gente estava falando, né? Autoconhecimento, autoconfiança, se perceber, mudar o seu ambiente. E sabe o que a gente pode acrescentar também, né, Fabrícia? Autoimagem. Uma pessoa que, por exemplo, ela fica mais tímida quando ela não tem dentes com que ela se sinta confortável para sorrir. Pode ser? Sim. Alguém que se vê sempre mal vestida, inadequada, quem sabe ela não tenha confiança de que a sua imagem chega bem para outras pessoas, isso pode atrapalhar. O cabelo. Então, assim, aquilo que a gente diz assim, olha, vai lá, corta o cabelo, se arruma, vê a roupa, procura um dentista, cuida da sua pele, faz sentido também, porque a autoimagem, se eu tenho autoconfiança em relação à
a minha autoimagem, eu já ganho uns pontinhos aí nesse enfrentamento da timidez, né? Sim. Eu falo que a gente não consegue comprar tudo que o mercado fala, né? É. De autovaidades Sim, aí, sim. que é insano. Mas se cuidar de si é muito importante porque também me deixa bem. Quer ver um exemplo que você está colocando que é bem legal? Eu gosto de dar exemplos que as pessoas lembram depois em casa, né? Aham. Eu vou ao shopping e aí eu vou com qualquer roupa. Como que a gente costuma andar? Para baixo, não quero nem que ninguém me Se veja. encontrar alguém dizendo, né? tira uma foto comigo, eu fala digo, moça, Agora? Agora, Não. moça. Agora, e se você está no shopping, arrumada, maquiada, à la programa, você quer, você olha você até disse, assim, alguém quer ó, foto comigo? tô aqui, né? Então, sim, existe um ambiente que vai fazer você ficar mais introvertido ou mais extrovertido para aquele ambiente da situação. Então, eu tenho que procurar a raiz que faz com que eu me feche. O Isso espelho é dá uma muito ajudinha. importante. O espelho dá uma ajudinha. Muito. Verdade. Foto também, selfie, porque na selfie eu olho assim e falo, gostei, né? Verdade, meu filho que pega no meu pé, viu? Pai, agora que você foi para a TV, você tem que cuidar um pouco mais da sua imagem, viu? Porque eu ia para a rádio mais à vontade, né? Que para a rádio era só a voz mesmo. É, mas Ele nunca falou, estava tem pessoas que feio. vão querer tirar... Aí minha esposa Nunca falou estava isso. feio. Bom, você fica ali de qualquer jeito, mas é bom melhorar um pouquinho algumas coisas aí, viu? Matheus Nascimento, olha aí, Matheus Nascimento, que é irmão do nosso querido Lucas. Olha lá, Olha, olá, sou muito irmão do bom. Lucas Nascimento. Apesar de ser super comunicativo, sou extremamente tímido. Canto na igreja e é um momento muito tenso. Mas encaro o desafio e engano tão bem que ninguém percebe o nervosismo. Beijão para todos do programa. Que legal, Matheus. Obrigado. Obrigada. Agradecendo o Matheus e a todos que participaram, você que mandou sua interação. Talvez não deu tempo de colocar, porque tiveram muitas participações, mas obrigado por ter enviado a sua participação também. Com todo carinho, a gente agradece. E parabéns, né, para o Matheus e para todos Verdade. que estão vencendo aí Com essa batalha da certeza. timidez. Matheus, há 20 anos atrás, estava entrando no meu casamento, levando... Sério? mesmo? Ele foi lá. O Lucas, acho que estava no bico da cegonha, talvez. Não, e teve um outro rapaz aqui, visitando aqui hoje, que foi seu pajem também, não É, foi? e o Matheus também. Então, Matheus mesmo, também, os Matheus dois? também. Que legal. Pois é, 20 anos Legal. depois eu vou encontrar a parte da família que está em construção, que é o Lucas. O Lucas. E a palavra, pastor, o que Família diz? linda. A gente olha para timidez e a Bíblia nos ajuda a separar algumas coisas que eu acho importantes para você pensar agora. A primeira é a diferença entre ser tímido, como um traço, uma reação da vida, e de ter uma covardia que leva a medo. O tímido é uma pessoa que se vê, né, se entende, tem esse traço de personalidade, como alguém foi dito aqui. O covarde é aquele que, entre defender a si mesmo e defender o outro, ele prefere expor o outro ao perigo enquanto ele se protege. É bem diferente da situação. Timidez, você pode conviver com ela a vida toda e desenvolver instrumentos para você lidar com a vida. A covardia é bem diferente disso. E covardia tem a ver com a maneira como eu imagino as coisas. Há uma história na Bíblia muito importante, uma parábola que Jesus contou, que dentre muitas lições, ela traz algumas, porque ela traz alguns passos para que a gente possa ser bem-sucedido naquilo que Deus nos chamou a ser e seguir essa linha. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, depois de uma pergunta muito importante que os discípulos fizeram a Jesus, ele contou a parábola, que é conhecido como a parábola dos talentos. Talento é uma unidade de peso para metais preciosos aqui, nessa parábola. Um talento equivale a mais ou menos 35 quilos. No caso aqui, nós estamos falando de 35 quilos de prata ou ouro. Então, nós estamos falando de uma quantia de milhões de reais. Um talento. É muito dinheiro. É possível que uma pessoa a vida inteira não tivesse isso na mão. Eu queria que você pensasse numa coisa. A primeira frase da parábola, Deus diz assim, que será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. A palavra aqui, que é traduzida como servo, é a mesma que o restante da Bíblia é traduzida como escravo. Não tem servidão aqui, há uma escravidão. Por que isso é importante? Porque o servo não luta para si. O escravo não luta pela sua própria sobrevivência, e aqui no caso nem pela sua liberdade. Ele é propriedade de outro. A sua comida, o seu sono, o seu abrigo, o seu futuro, o seu corpo, tudo que envolve em si e que o arredonda tem a ver com o seu Senhor. Essa pessoa que aqui chama de escravo, de servo, é a mesma que chama de filho. Portanto, nós somos servos de um pai que nos trata como filhos. Quando nós estamos lutando e todas as nossas lutas, todos os nossos projetos têm a ver com a gente, a segurança nunca vai acontecer.
Paulo só era o que era porque ele não lutava por si e nem defendia sua imagem. Ele fala, crucificado estou com Cristo. Portanto, ele passava o tempo todo pensando na glória de Cristo e não na dele. Há uma segunda coisa aqui muito importante. Cada um recebeu uma incumbência diferente. Portanto, se comparar e se colocar num mundo onde eu posso avaliar o meu sucesso no processo, isso é terrivelmente perigoso. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1 conforme a sua capacidade. Não a capacidade de ser servo, mas a capacidade de lidar com aquela quantidade. O valor que eles tinham enquanto pessoas que tinham essa habilidade está inquestionável. O que o Senhor distribuiu foi uma quantidade de incumbência. Por exemplo, você que cuida de uma pessoa na sua casa é tão importante para Deus quanto uma pessoa que está falando para 50 mil pessoas. Aquele que educou Maria, não se tem um texto de Maria pregando na Bíblia. Ela só recebeu uma incumbência, cuidar de Jesus. Entende que a importância não está na quantidade, e isso é muito importante. Você pode estar ali desenvolvendo sua habilidade por uma coisa específica, que no plano de Deus é tremendamente fundamental. Eu quero dizer 2 coisas antes de terminar. A primeira é que quando esse homem desenvolve e entrega seus talentos dobrando, ele só o fez porque ele se interessou. Sim, ele se interessou. Anote muito essa frase. Pessoas interessadas sempre são interessantes. Sempre. Você pode estar com medo, você não pode não querer falar, mas você pode encontrar alguém e dizer assim, como você vai? E deixe que a pessoa fale. As pessoas que deixam as outras falarem, que se interessam pelo que elas têm a falar, elas são mais amadas às vezes do que as pessoas que falam muito. Você pode não querer falar, mas pode fazer perguntas interessantes. Anota aí, pessoas interessadas sempre são muito interessantes. E por fim, anota isso. A parábola, ela termina com uma descrição do fracassado. E ele fala do Senhor, chamando de severo, que ceifa onde não semeou, que colheu onde não plantou. Ou seja, ele não conhece o seu Senhor. Quando você sabe quem é o seu Senhor, o poder do seu Senhor e o amor do seu Senhor por você, a sua confiança vai aumentar tremendamente. Conhecer a Deus é conhecer a si mesmo e deixar que os outros se conheçam também. Vença. Forte não é aquele que nada teme, mas é aquele que mesmo temendo faz o que precisa ser feito. Gente do céu! Gente interessante, gente interessada, é gente interessante. Sugestão de pauta, hein? Gente interessante. Fabrícia, obrigada, sem tempo de comentar, mas muito obrigada, sua participação sempre linda. Até amanhã, meus amores. Fiquem com Deus.